Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e dessa vez finalmente de novo com uma animação, e das mais recentes, hein? Como Mágica é a mais nova animação da Skydance Studio em parceria com a Netflix, que estreou não faz nem uma semana e foi uma grata surpresa. Se você também estava com saudade de uma boa animação aqui no Ponte do Reino, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você não perder nada e bora criar pontes com Como Mágica. O filme se passa num universo fantástico com animais que se assemelham com os do nosso mundo, mas com características que misturam ali elementos da fauna com a flora. Cobras raízes, ursos rocha, lobos arbustos são alguns exemplos disso. E o personagem principal é um roedor típico desse mundo chamado Ollie. A sua espécie é conhecida como Puckles e eles são muito unidos e desconfiados. Mas Ollie é muito curioso, bondoso e até um pouco ingênuo. Quando criança, ele ensina um Javan filhote, que é uma espécie de um pássaro, a abrir umas plantas que tem umas sementinhas dentro. Olha só, ensinei um truque pra ele. Ensinei ele a comer. E com isso, o filhote chamam outros Javans e de repente sobreviver se torna um desafio para os Puckles, porque agora tem muitos pássaros ali competindo pelo mesmo alimento que eles comiam. Acontece que também existia uma lenda que o Ollie ouviu desde criança que falava a respeito dos Dizous, que eram uns animais enormes que, visando a comunhão ali entre os bichos do vale, eles produziam uma espécie de uma flor de luz que era capaz de transformar uma espécie em outra. E quando um bicho fazia isso, ele passava a conseguir entender o que as outras espécies diziam. E aqui vai a minha primeira ponte. Nós só conseguimos realmente entender uns aos outros quando a gente está disposto a se colocar no lugar uns dos outros. E isso é o que a gente chama de empatia, que é um valor importante do reino. Os brotos deram a eles a capacidade de se entender. E isso uniu todo mundo. O Ollie já tinha essa característica desde pequeno, mesmo antes de ouvir essa tal história aí, mas ele cresce aprendendo com a sua família que ele não devia confiar em animais de outras espécies, em seres que fossem diferentes dele. E esse é o ensino da nossa sociedade também, né? Não se junte com as pessoas que são diferentes de você. Desconfie, se afaste, mas o reino nos ensina a ser gentis uns com os outros, acolher, confiar, mesmo que isso signifique que a gente tenha que pagar um preço por isso. Embora essa ideia aí de um ser se transformar em outro e aí aprender a viver e enxergar a vida a partir de outros olhos, é uma coisa meio batida que a gente já viu em porção de outras animações, essa animação aqui, o foco principal dela não é nem esse, é mostrar esse contraponto que existe entre você viver a sua vida e tomar suas decisões a partir do egoísmo ou do altruísmo. E eu acho isso uma ponte interessantíssima com um valor precioso do reino. Ser altruísta não significa que você é ingênuo. Você sabe que muitas vezes você vai ter que pagar um preço por isso, você vai ter que se sacrificar, mas você está disposto a fazer isso pelo bem dos outros. Algo que a gente vê muito em Jesus, que é o rei do reino. Você comeu tudo, fez a gente se esconder debaixo da terra e agora vivemos dos restos de vocês. Meu pai sempre disse que não dava pra confiar nos de fora, mas eu não ouvi, eu nunca ouço. E a culpa é toda minha, porque eu fui ingênuo, eu fui tolo e estúpido. A gente não vai sobreviver ao inverno, tá me entendendo agora? Nós vamos morrer! O Ollie tem uma certa crise entre essas duas coisas, porque embora naturalmente ele tendesse a uma vida mais altruísta, ele aprende com os pais, com seu povo e ao longo da vida ali, né, que ele deveria tomar atitudes mais egoístas. Mas depois que ele descobre que aquelas flores de luz da lenda que ele escutou eram reais, e ter o seu próprio corpo trocado por o corpo de um Javan, e então explorar ali o vale, né, fugindo dos lobos e tudo mais, ele acaba aprendendo duas outras importantes lições. Eu usei esses brotos para me transformar nas criaturas do vale. E eu aprendi uma coisa. Nós somos mais fortes. Juntos. Sim, não é só uma questão da gente ajudar os outros,
mas da gente entender que nós somos todos parte de uma mesma coisa, que juntos nós somos mais fortes e que a gente pode optar por colaborar ao invés de competir. E 2, que nem sempre a gente vê a extensão ou a consequência das nossas ações. O Wally entendia que ter ensinado aquele outro passarinho, né, aquele Javan, quando era criança, a abrir lá as plantas e pegar sementes, tinha sido uma grande catástrofe que ia eventualmente sentenciar todo o seu povo à extinção. Mas quando ele conhece o povo lá da Ivy, né, os Javans, ele descobre que se ele não tivesse feito isso, todos os Javans já teriam sido extintos faz tempo. Mas eu quero que você saiba que nem tudo que você faz dá errado. Todos os pais deles foram salvos pelos Piplets que você me ensinou a comer. Nenhum deles estaria aqui sem você. Às vezes a gente age com gentileza, com empatia, prega o amor de Jesus, mas aí a gente sofre rejeição e perseguição e a gente começa a pensar, poxa, não tá valendo de nada isso que eu tô fazendo. Mas a verdade é que muito do que a gente faz tem consequências espirituais e eternas que possivelmente você nunca vai saber ou ver. E ainda assim que são essenciais. Então não desanime, algumas coisas que você julga como derrota aqui são consideradas como vitórias no céu. De qualquer forma, confiar uns nos outros não é uma tarefa fácil, né? Exige que a gente não se deixe vencer pelo medo. É o medo que tenta o nosso coração a viver a partir do egoísmo. Mas Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Olha, eu não vou estragar a surpresa do filme, mas eventualmente os protagonistas ali, eles têm que lidar com o lobo de fogo. E a solução que o Wally dá para a situação é buscar naqueles seres antigos, divinos, né, os Dizos, em oração. Eu só preciso de mais um broto. Você pode mandar só mais um? Por favor, por favor, por favor. O Vale precisa da sua ajuda. Ele tem fé, ele clama, pede e espera, e as suas orações são respondidas. De repente surge ali de novo um novo broto de luz e ele consegue se transformar em uma outra espécie, no caso, num próprio Dizo. Para vencer o mal, nós precisamos clamar a Deus em oração, e a resposta que ele nos dá é a graça da gente poder copiá-lo, da gente começar a pensar do jeito que ele pensa, falar como ele fala, agir como ele age. E claro, se você vai copiar Jesus, não tem como terminar de outro jeito, não é? A forma como o Wally salva todos ali no vale é se sacrificando para que a represa cedesse e assim derrotasse o lobo de fogo e apagasse todo o fogo que ele espalhou ali na região. Não. O que você tá fazendo? Para! Você tem que parar. Confia em mim. E isso foi o que Jesus fez por nós, dar a própria vida pelo bem de todos. Não tem um altruísmo maior do que esse, né? Não existe um amor maior do que você dar a sua vida pelos seus amigos. Assim, as espécies passam a conviver melhor uns com os outros e eles entendem que eles não precisam ficar o tempo todo disputando e competindo, mas eles podiam sim cooperar e partilhar. Nós já podemos experimentar algo parecido aqui, né, através do povo de Deus em missão no mundo, que é a igreja, mas a gente ainda vai experimentar isso de uma forma mais completa no céu, né, quando Jesus voltar. Afinal, ele se sacrificou sim, mas ele não permaneceu morto, assim como o Wally, né, que no final do filme volta junto com os Dizos que estavam exilados e trazem vida plena e abundante então para todos os animais ali do vale. Bom, nem todos, né? Exceto o lobo de fogo, que decidiu por se agarrar a um sentimento de vingança e obstinação. Então eu te pergunto, você vai buscar na sua vida justiça própria, vingança, destruição ou cooperação e empatia? Você vai viver a partir do egoísmo
ou do altruísmo? Você estragou tudo. Aqui havia tanta paz, paz de verdade, e você destruiu. Você causou tanta dor. E a minha dor? E essas foram as minhas pontes com Como Mágica. O visual do filme é aquele 3D meio genérico de hoje em dia, mas o design dos personagens é bem criativo e a construção de mundo é bem interessante. A trilha também é bem bonita, e embora a história não seja assim, né, mega inovadora, ela tem algumas pontes bem legais pra gente criar. A dublagem também é bem boa e tem uma piada ou outra no filme que é bem tosca assim, mas eu diria que de forma geral foi uma grata surpresa. E qual é a próxima animação que eu deveria trazer aqui pro canal? Sugere aí embaixo nos comentários. No mais, não esquece de seguir o Ponte do Reino também nas redes sociais. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.